Kiev lança investigação sobre a colisão de aviões que matou 3 pilotos. Moscovo confirma a morte de Yevgeny Prigozhin. Vaga de mau tempo afeta sul da Europa, com chuvas torrenciais nas Ilhas Baleares e em Itália. Multiplicam-se questões depois de explosões em estação de distribuição de GPL ilegal na Roménia, que resultaram em 2 mortos e mais de meia centena de feridos. As autoridades ucranianas iniciaram uma investigação à colisão entre 2 aviões de guerra no oeste do país, que matou 3 pilotos. Um deles é o famoso piloto de caça Andrei Pilshikov, conhecido como Juice, acérrimo defensor da entrega dos caças F-16 à Ucrânia pelos parceiros ocidentais. Na frente de batalha, enquanto o exército ucraniano diz que continua a avançar depois de romper a linha de defesa russa na região de Zaporizhia, a Rússia diz que as suas forças lançaram um ataque contra um campo de aviação na região de Kiev. Enquanto isso, o governo ucraniano confirmou a passagem segura pelo Mar Negro a partir do porto de Odessa de mais um navio carregado de cereais. É o segundo navio a passar desde a retirada da Rússia no mês passado do acordo negociado pela ONU sobre a exportação de cereais. O anúncio surge apesar dos avisos da Rússia de que tais embarcações podem ser consideradas alvos militares. Entretanto, foi confirmada a morte do líder do grupo Wagner. O Comitê de Investigação da Rússia disse que os testes genéticos confirmaram as identidades das 10 pessoas que morreram, incluindo a de Yevgeny Prigozhin, sem mais detalhes sobre as circunstâncias da queda do avião. Muitos russos continuam a prestar homenagem a Prigozhin. Apesar da guerra, o serviço postal sobrevive na Ucrânia e, às vezes, leva boas notícias. Na cidade de Chasiv Yar, na região de Donetsk, os carteiros distribuem o correio acompanhados por soldados. Os carros de transporte são agora blindados e alguns carteiros usam coletes à prova de balas. У каждого свой фронт, наверное, вот сейчас, и наш такой здесь. Os carteiros fazem de tudo um pouco. Levam o correio, mas também pagam pensões aos reformados. Às vezes, até levam comida, que os moradores de Chasiv Yar agradecem. Acima de tudo, transportam uma mensagem de esperança de que o futuro poderá ser melhor. Конечно, рады. Да? Пищу привозят, деньги привозят, да? A cada nova visita dos carteiros aumenta o número de casas destruídas na cidade e o número de habitantes também diminui em igual proporção. Надо смелость иметь. Вообще, молодцы вообще девчата, ну молодцы. Не могу сказать, что мы не боимся. Нет, тоже страшно, ты тоже, боишься. Но отличаешь, вот понимаете, отличаешь, что это далеко уже. Это близко, а это еще где-то. Когда близко возле тебя, то, естественно, мы на машине уехали. O retrato de um país em guerra, onde a vida tem de prosseguir, custe o que custar. Хватит, как только не это. Depois das vagas de calor, as tempestades. Os ventos fortes e as chuvas torrenciais semearam o caos na ilha espanhola de Maiorca este domingo. Houve árvores caídas e vários voos foram anulados ou desviados. Na Espanha continental também houve problemas na Catalunha. Registaram-se inundações e os bombeiros conseguiram salvar um condutor preso no interior de um veículo debaixo de uma ponte. Em algumas áreas, acumularam-se mais de 100 litros de água por metro quadrado. Mais a norte, em Itália, cenário idêntico nas regiões da Lombardia e Ligúria. Na cidade de Génova, as pessoas foram apanhadas de surpresa por chuvas torrenciais. O ciclone Popea, vindo do norte da Europa, está a varrer por completo a vaga de calor que se fazia sentir em Itália. A leste, na Grécia, continuam os incêndios. Este domingo, os bombeiros conseguiram dominar o fogo que deflagrou um dia antes na ilha de Andros, no norte das Ilhas Cíclades.
continuam alerta em ponto-chave por causa dos ventos fortes na região. 2 mortos, 56 feridos, na maioria bombeiros, e uma estação de serviço de distribuição de GPL que operava sem licença. As questões multiplicam-se à volta da tragédia que se produziu no sábado nos arredores de Bucareste. Uma primeira explosão na estação da Crevédia, a norte da capital romena, resultou na morte de um casal. A segunda explosão produziu-se já durante a atuação dos bombeiros, ferindo 39 deles, bem como 4 agentes das forças de segurança. Na origem do incidente poderá ter estado um cigarro descartado de forma negligente. O chefe do Departamento Romeno de Situações de Emergência informou que a estação de serviço não dispunha de licença para operar e já tinha sido várias vezes multada. Como a Roménia não dispõe de centros para o tratamento de queimaduras graves, vários dos feridos foram transferidos para a Itália, Bélgica e outros países europeus, graças a um mecanismo de proteção civil comunitário. Transferir o mais rápido possível os migrantes da ilha de Lampedusa para outros locais em Itália tem sido a solução para aliviar a pressão sobre o único centro de acolhimento atualmente sobrelotado naquela ilha italiana próxima da Tunísia. Este é mais um grupo em trânsito. Após 24 horas no centro de acolhimento de Lampedusa, foram transferidos de barco aqui para o porto de Empedocle, na Sicília. Na maioria são migrantes subsaarianos que deixaram a Tunísia após a repressão racista das autoridades locais. Puisque les Tunisiens ne veulent pas nous voir là-bas. On s'en sortait plus, on n'était plus aimés, on n'était plus les bienvenus, c'est pour ça qu'on a quitté. Nous, on n'était pas déportés. C'était nos amis qui étaient déportés au désert, il y a eu des morts, tout. J'ai décidé de partir au Burkina parce qu'il y avait la guerre, ça n'allait pas. C'est pour ça que je suis rentrée en Tunisie pour rentrer ici. Mais je n'ai pas duré en Tunisie. C'est difficile parce qu'ils n'aiment pas les Noirs. Enquanto esperam para embarcar para o destino final, os migrantes veem passar os turistas que acabam de desembarcar no mesmo porto. Le opinioni delle persone che vivono sull'isola su questi arrivi di migranti quotidiani sono decisamente contrastanti. Molti ci hanno detto che il modo in cui gli arrivi vengono gestiti è decisamente migliore rispetto a quanto avveniva in passato. Ma se da un lato in molti si sono abituati a questi eventi, dall'altro tanti altri si sono detti preoccupati per l'immagine e la reputazione dell'isola, soprattutto per chi viene da fuori. Ma c'è tanta solidarietà, devo dire che veramente da premio Nobel per questi signori che abbiamo qua, per i lampedusani che sono qua. Però ovviamente poi quando si arriva all'estate tante volte ci sono delle disdette causa magari cattiva pubblicità e quindi ne possono trarre sicuramente svantaggio le persone che hanno delle attività. Os primeiros desembarques na ilha foram registrados no início da década de 1990. A hospitalidade está no ADN dos habitantes de Lampedusa. Numa altura em que o centro para migrantes sem documentos ainda não existia, o acolhimento era muitas vezes oferecido primeiro pelas famílias residentes na ilha. Notre école est testée. Após meses de debate intenso, as autoridades francesas vão proibir o uso de vestidos abaya islâmicos usados por algumas mulheres muçulmanas em escolas públicas. O anúncio foi feito este domingo pelo Ministro da Educação e promete criar ainda mais fricção com a comunidade muçulmana. Gabriel Attal diz que o vestuário viola as estritas leis de França sobre o secularismo na educação. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Líbia, Naila Al-Manghoush, foi suspensa após o anúncio de um encontro com o seu homólogo israelita. A notícia do encontro provocou manifestações de protesto em Trípoli e outras cidades líbias de cidadãos que recusam a normalização das relações com Israel. A crise foi desencadeada poucas horas antes pelo anúncio do ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Eli Cohen, de um encontro em Roma na semana passada com a sua homóloga líbia. Segundo o comunicado israelita, o encontro ocorreu sob os auspícios do ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani. A Líbia tenta desvalorizar o encontro e diz que a ministra deixou clara a posição de Trípoli sobre a causa palestiniana. Há 60 anos, Martin Luther King dizia ter um sonho de uma América justa e equitativa. 6 décadas depois, em Washington, milhares de pessoas lembram o aniversário da histórica marcha de 28 de agosto de 1963 pela defesa dos direitos civis, liderada pelo ativista e reverendo afro-americano.
Familiares e amigos de Luther King sublinharam a importância e atualidade do discurso numa altura em que se multiplicam casos de brutalidade policial contra afro-americanos. Em Bucareste, arrancou a 26ª edição do Festival Internacional Jorge Enescu, um dos mais importantes eventos de música clássica, em homenagem ao compositor romeno. A capital romena encheu-se de gente para assistir aos espetáculos de mais de 3.500 artistas que vão pisar diferentes palcos. Ao longo de 29 dias, haverá 90 concertos realizados por 51 orquestras de 16 países, 150 solistas e mais de 60 maestros. Participam no evento mais importante que a Roménia oferece ao mundo, este ano dedicado ao tema Generosidade através da música. Le festival Jorge Enescu est devenu, au fil des ans, un rendez-vous incontournable sur la carte européenne et mondiale des grands festivals de musique classique. Une reconnaissance internationale pour la Roumanie qui va accueillir jusqu'à fin septembre les plus grands solistes et orchestres du monde. À Bucarest, Frédéric Ponsard pour Euronews.